Boa noite, meu nome é Felipe Mion, esse é o Crime e Comédia. Se você é novo aqui, oi. Se você não é novo aqui, oi. No caso de hoje a gente vai falar sobre interrogatório de novo, que nem no mês passado, ou semana passada, ou retrasado, enfim, não lembro. O interrogatório de hoje me surpreendeu mais do que o anterior, por causa da agressividade da pessoa, enfim, X. Vocês vão ver. Esse caso, eu vou nominar aqui, ele é chamado de caso Olivia V. Thompson. As informações que eu tirei sobre esse caso, elas foram tiradas do processo que tramitou no estado do Texas, na esfera federal, da Olivia contra o Thompson e a cidade de Texas, sobre direitos civis, violação de direito constitucional e pelo dano ser imaterial, ou seja, ser moral, ser dano psicológico e traumático. Ok, então primeiro para pincelar esse caso eu preciso falar quem é o Thompson. Thompson é um investigador da polícia. Era um investigador da polícia. Esse investigador da polícia, ele entrou na polícia de Dallas, foi promovido para roubo, depois ele foi promovido para divisão de homicídios, depois ele foi promovido para chefe da divisão de homicídios. Então ele era o tipo de cara que falava: eu tenho X anos de carreira. Já conheceu aquela pessoa que fala que tem 20 anos de experiência quando ela tem um ano que ela repetiu 20 vezes? Porque tem uma grande diferença entre uma coisa e outra. Essa é a diferença que vocês podem notar no Thompson. Parece que ele acabou de entrar. Em 2008, o Thompson, esse investigador, ele fez parte de um reality show. Olha só que legal. As primeiras 48 horas chamava o reality show do canal A&E. O episódio que ele participou, na verdade, fez bastante audiência. As pessoas meio que olharam pro Thompson do tipo, nossa, ele parece um ator interpretando um investigador. Porque ele se encaixava bem naquele estereótipo que é totalmente equivocado hollywoodiano, etc., de investigador. Nesse interrogatório que a gente vai falar hoje, ele exibe, obviamente, esses mesmos traços esses que não têm efetividade nenhuma dentro de uma investigação de verdade. Se a Olivia, que eu já vou deixar claro desde já, fosse culpada pelo que ele queria que ela fosse, ela provavelmente sairia ilesa pela forma como ela foi tratada pelo investigador Thompson. Sinceramente, mais do que a última vez que eu fiz um vídeo sobre interrogatório aqui, eu acho que esse é pior. Eu acho que esse é pior no sentido de falta de profissionalismo. Eu tive que parar ele algumas vezes porque eu não conseguia assistir tudo de uma tacada só. Então eu sinto muito se vocês saírem deprimidos daqui, eu vou tentar fazer isso de jeito, né? Vamos ver. No dia 9 de maio de 2010, a Olivia Lord, uma mulher de 36 anos, ela tava noiva de um cara, ela tava na casa desse cara, que seria a casa dela no futuro, eles iam morar naquela casa, eles iam reformar a casa. Eles começam a falar sobre um aniversário de alguém, porque tem um amigo junto, né? O melhor amigo. E começam a falar sobre festa de despedida de solteiro, ela fica um pouco ciumenta, ela tem uma discussão ali com o noivo dela. Então, numa certa noite, ela tá bebendo junto com o noivo dela, na casa que futuramente será dela, e ela tá falando junto com o noivo dela e o melhor amigo do noivo dela sobre despedida de solteiro, festa de aniversário de uma outra quarta pessoa que não tá ali, e ela fica um pouco brava porque no aniversário dela, que tinha sido há pouco tempo, nada tinha sido feito justamente porque eles estavam guardando dinheiro pro casamento, pra reforma da casa, então meio que ela se sente do tipo, cara, ele vai fazer isso, aquilo, outro, e tipo, então começa uma briguinha de bridezilla, assim, mas não é uma coisa do tipo, nossa, enfim. Acontece que o noivo dela, ele já sofria de depressão crônica e ele exercia muito bem o direito da segunda emenda constitucional dos Estados Unidos dele. Ou seja, ele era portador de arma de fogo. Enquanto ela estava no banheiro, ele supostamente tirou a própria vida. Eu não quero falar a palavra específica, mas foi isso que aconteceu. A polícia foi chamada 11 minutos depois e o interrogatório que vocês vão ver a seguir, ele acontece exatamente no dia, logo após a morte do noivo da Olivia. Às 6 horas, 8 minutos e 54 segundos, o detetive inicia o interrogatório, mas ele não informa pra Olivia que ela tá no interrogatório. Well, we had a normal day. We went. We drank. I'm sorry. We did drink. He washed my car for me. Brian came over and they started talking about we got in such a stupid fight. They started talking about what, man? We got in such a stupid fight. Okay, man, I can't hear you. I'm sorry. Na verdade, ela parece estar numa entrevista. Quando eu comecei a ver, eu pensei, ele tá fazendo uma entrevista. Porque se fosse um interrogatório, ele tinha o dever de informar ela sobre os direitos dela, sobre o fato dela ser suspeita na morte do noivo dela, sobre o fato dela poder não responder nenhuma pergunta caso ela não queira, ou responder na presença de um advogado. Isso ele não faz em nenhum momento. Às 6 horas, 9 minutos e 57 segundos do interrogatório, a Olivia começa a falar
sobre os momentos precedentes e importantes antes da morte do noivo dela. De fato, a maneira como ela chora, se eu fosse ver sem saber, etc, da história, parece um pouco forçado mesmo, mas só que você não pode presumir essas coisas quando você tá trabalhando. Então ela diz, eles estavam falando sobre a festa de aniversário do Jordan, que é essa quarta pessoa X, e aquilo meio que me irritou. Quando o Brian saiu, o Michael e eu, Michael é o noivo dela, tivemos uma briga sobre esse assunto, que era a briga que eu mencionei mais cedo. And they were talking about Jordan's birthday party, and it kind of upset me. And when Brian left, Mike and I got in a little argument about it. Nesse ponto ela começa a chorar. Lembrem que não passou nem uma hora do suicídio ou acidente do noivo dela, o namorado dela. Ela tá chorando o tempo todo nesse interrogatório. No entanto, apesar dela tá chorando, apesar dela tá segurando o choro ou tentando segurar o máximo possível o choro, ela tem uma narrativa que parece que ela vai continuar as frases. O problema é que essa narrativa, que eu falei no outro vídeo, que é uma narrativa supostamente livre, ela é interrompida rápido demais. Então, normalmente, especialmente se o interrogador acredita que a pessoa é culpada de alguma coisa, no momento que ele acha que a pessoa tá chorando, fingindo choro, põe a mão assim, e ela realmente faz todos os trejeitos de uma pessoa que tá fingindo alguma coisa. Normalmente, uma pessoa que é treinada pela técnica, pela ciência técnica de interrogar, a pessoa fica em silêncio. Porque geralmente, se a pessoa tá mentindo, tá fingindo choro que não é real, e a pessoa que tá fazendo o interrogatório fica em silêncio, depois disso fica um período de silêncio desconfortável entre as duas pessoas, momento em que a pessoa tira até o rostinho do tipo, será que ele tá aqui ainda? E geralmente tá seco, não tem uma lágrima no rosto da pessoa. Então o agente Thompson, ele sequer dá tempo pra isso acontecer. Ele interrompe as frases dela, ele interrompe o raciocínio dela, ele não deixa a narrativa ser livre como deveria ser nessa primeira fase. Ele não faz nenhum tipo de espelhamento com ela e ele interrompe porque ele já deseja desde o começo traçar uma cronologia dos fatos com uma pessoa que poderia estar traumatizada por um evento, porque ele não pode presumir que ela é culpada por mais que ele tenha todas as desconfianças de que ela é. Às 6 horas, 10 minutos e 26 segundos do interrogatório, a Olivia diz que ela estava no banheiro e o Thompson não escuta ou finge não entender o que ela estava falando, que ela estava no banheiro enquanto aconteceu o disparo da arma de fogo. E então ele interrompe de novo ela às 6 horas da manhã, 10 minutos, 33 segundos, apenas para se certificar que ele tinha ouvido o que ela tinha falado direito. Às 6 horas, 10 minutos e 40 segundos, ele não só interrompe ela novamente, cortando a narrativa dela, portanto, mas ele eleva a voz. E aqui, ainda que eu pense que essa elevada de voz dele tenha sido do comportamento dele ou do timbre de voz dele, normalmente a pessoa é treinada, é avisada pela pessoa que treinou ela, que ela tem essa mania ou esse trejeito, e que esse trejeito passa determinada sensação pro interrogado que não deveria passar. Então, nesse momento, pode ter sido um momento de deslize. No entanto, eu assisti o negócio todo e não foi, na verdade, é só o prelúdio para o que vai se tornar pior. I was in the bathroom. You and him were in the bathroom? No, I was in the bathroom taking my makeup off and getting ready to go to bed. And he continued the argument. And Well, then explain the argument. I mean, what was he arguing about? I mean, what was he saying? they didn't have money for my birthday and that he owed taxes and he was stressed out. So stupid. He was stressed out about. Às 6 horas, 36 minutos e 30 segundos, o investigador Thompson inicia a fase confronto do nada. Assim, do nada. Porque ele fala, ele interrompe ela de novo, durante todo esse interrogatório, eu acho que ela conseguiu terminar uma frase, porque ou ela chora, ou ele interrompe. Ou as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. And what I'm saying to you is, he was shot at 12:31 a.m. Can we both agree on that? Probably, yes, we can agree because You didn't call Uh-huh. 911 until 12:38, okay, 7 minutes later. okay. What did you do in that 7 minutes? What did I do in that 7 minutes? I leaned over my soon-to-be husband's body. You fucking shot him! That's what you did. You shot him. I did not shoot my fiance. You shot him. You shot him. This is happening. Yes, this is happening. I did not You shot shoot him. Yes, you did. No, Yes, I you did did. not. Nesse momento, ele comete um equívoco, porque antes disso ela já tinha falado que ela chegou perto do corpo, ela achou que ela tinha visto um pouquinho de sangue e estava perguntando se ele estava bem. Quando ela chegou mais próxima do corpo, ela percebeu que tinha muito sangue.
e que ele não tava nada bem. E foi então que ela telefonou pro 911. Por que isso foi um equívoco? Por que ela falou isso? Primeiro, ela falou sem ser escutada, ouvida, sem ter alguém realmente prestando atenção. O Thompson não tava prestando atenção em absolutamente nada que ela tava falando. Se vocês assistirem do começo ao fim, determinado em ter uma confissão ali, ou ter alguma frase que ele pudesse utilizar como sendo praticamente uma confissão. E a partir desse momento em que ele questiona o que você fez nesses 7 minutos, ele não só quebra todas as técnicas de interrogatório, ele quebra também qualquer técnica de decoro profissional. Porque ele não só acusa ela diretamente de ter assassinado o noivo dela, mas ele pede pra ela calar a boca, ele grita, ele diz que se ele achar qualquer inconsistência em qualquer frase que ela tenha dito, que ele vai prender ela por homicídio, sendo que ele é apenas o investigador. Existe um grande arco dentro do mundo justiça, o investigador é um arco importante, uma parte desse arco muito importante, mas ele não é um investigador, acusador e julgador da situação, mas é assim que ele se pinta pra ela durante esse interrogatório. O cara basicamente quebra todas as regras técnicas e comportamentais que você esperaria de uma pessoa, mesmo que ela fosse culpada. I need to know what happened in there. I don't know what happened. You know what happened. I don't You know know what what happened. I do not know what You happened. know what happened in there, Olivia. I don't You know know what what happened in there, Olivia. Olivia, you know what happened in there. Olivia, you know what happened there. Because this, you know, and I know that this don't make sense. It doesn't This don't make I know it sense. doesn't make Then goddamn it, tell me the truth. You know what happened in there. This don't add up. It I don't add don't up. know what you're Okay, asking I of need me. you- I don't know. I need for you to be truthful with me about what happened. I am being truthful. That's How do you exactly go what happened. from having a bullshit argument to suicide? Aliás, digamos que ela fosse culpada do assassinato ou dessa morte, na verdade dessa morte, não foi um assassinato, tá, gente? Foi determinado conclusivamente que foi um suicídio. Digamos que ela fosse culpada e que ela tivesse matado alguém. A maneira como ele se comportou não serve nem à defesa, nem à promotoria, à acusação. Porque a maneira como ele se comportou, na verdade, seria levada em pronúncia e provavelmente não seria aceita como prova lícita, seria considerada prova ilícita. Ou seja, sobre esse interrogatório, mesmo que ela confessasse e ela fosse realmente uma assassina, não poderia ser dito nada, não poderia ser mencionado nada, não poderia ser dito durante o julgamento que ela confessou, digamos que ela tivesse feito alguma coisa desse tipo, e por causa disso ele teria estragado não só a defesa, mas também teria estragado a acusação e, portanto, se ela fosse culpada, ela poderia muito bem sair livre, como muitas pessoas saem. Então, ter uma boa técnica, no caso do Thompson, não serve só a ele, serve à justiça de uma forma geral, mas ele acredita que ele tá fazendo algo bom, enfim, não sei. Nos minutos finais do interrogatório, especialmente quando ele começa a dizer coisas como calha a boca, deixa eu terminar de falar, ele interrompe ela o tempo todo, mas ele pede pra ela calar a boca que ele tá falando. Nos minutos finais, né, do interrogatório, já dá pra perceber que, na verdade, ele tava tentando, ele até tenta amenizar depois a voz, tentando meio que voltar atrás e lembrar da técnica do tipo, vou tentar aqui me identificar com ela, às vezes as coisas acontecem. Meu, você já chamou ela de tudo quanto é coisa, não vai rolar. Ele tenta até meio que voltar atrás, porque ele realmente estava decidido em ter uma confissão naquele dia. Ele usa todo tipo de técnica tirando tortura, mas todo tipo de técnica de falsa confissão que existe, infelizmente. E por ela ser inocente, ela não cede a nenhuma delas. Ok, e o que aconteceu depois disso, né? Depois desse interrogatório, ela processou. Por isso que o caso de hoje chama Olivia V. Thompson. E por isso que eu tirei os dados do processo. Algumas semanas depois do interrogatório, que ela sai do interrogatório, inclusive ele fala, eu sei que você vai sair daqui hoje, mas fique atenta, ele ameaça ela de várias formas possíveis. O Dwayne Thompson, que é o investigador do caso, ele apresenta uma declaração para a promotoria de causa provável de homicídio, praticado supostamente pela Olivia, e em 9 de junho daquele ano, o magistrado emite mandado de prisão pelo assassinato do namorado dela. Alguns dias depois, ela é presa e ela fica 9 dias na prisão. O que acontece na sequência, no entanto, o que fez esse caso se tornar o caso da Olivia V. Thompson. A Olivia processa o Thompson 9 dias depois que ela é solta. Por quê? Porque o investigador praticou o crime de acusação maliciosa por prisão sem causa provável, ou seja, prisão indevida, por privação do direito de devido processo legal, ou seja, ela estava achando que ela estava numa entrevista, quando na realidade ela estava no interrogatório, o direito dela não foi lido, o direito constitucional dela não foi resguardado, por apreensão irracional, que é relacionado à prisão sem razão de ser também.
O Thompson ficou provado nesse processo. Olivia V. Thompson, ele disse falsamente ao médico legista que havia um blowback de ferimento de bala encontrado nas roupas da Olivia. Só que isso não era verdade. Blowback é respingar, uma coisa do tipo. E por causa dessa afirmação, o legista concluiu que o crime tinha sido um homicídio. Sem o blowback, que de fato não aconteceu, esse respingo, sem isso, tirando essa única informação que foi fornecida pelo Thompson ao legista, o legista já teria concluído que foi um suicídio ou um acidente, mas definitivamente não um homicídio. Até mesmo porque a pistola usada no acidente, a pistola do acidente, vou usar acidente porque não dá pra presumir nada com relação a essa morte, mas a pistola era de 9mm, pertencia a ele e foi encontrada numa posição condizente com suicídio. Além disso, no processo, é provado que o Thompson informou uma testemunha, que seria testemunha no caso do homicídio, mas acabou sendo testemunha no caso contra o Thompson, que a testemunha disse que a Olivia foi até ele, esse vizinho, testemunha barra testemunha, e disse: eu não tive a intenção de atirar nele. Isso a própria testemunha barra vizinho disse que nunca aconteceu, mas o Thompson, para tentar fazer a acusação contra a Olivia pegar, disse que isso foi dito por essa testemunha, que desmentiu o Thompson nesse processo. Além disso, no relatório enviado para a promotoria, havia uma declaração do Thompson dizendo que a Olivia tinha fugido para a Califórnia. Lembra que tinha sido expedido um mandado de prisão? Esse mandado de prisão foi expedido porque ele disse que ela tinha fugido, que ela estava fugindo. No entanto, ela apresentou prova documental de que ela e os sobrinhos e os tios tinham comprado passagens previamente à morte do noivo dela e que ela achou que seria bom pra cabeça dela ficar próxima da família dela naquele período. Então as passagens foram compradas antes do noivo falecer, seria mais ou menos na época da despedida de solteiro, barra casamento, então ela não queria estar sozinha nessa época porque ela já estava sofrendo de depressão. Dá pra compreender porque ela queria ficar perto da família. No entanto, o Thompson mente e diz que ela estava fugindo e que ela tinha comprado a passagem às pressas pra sair do estado. O Thompson, por outro lado, nesse processo, o que ele diz? Ele diz que ele tem imunidade constitucional, gente. Depois de tudo que ele fez, violando o direito constitucional, ele diz que ele tem imunidade constitucional e reafirma que ele acredita que ela é assassina e matou o noivo. O júri considerou tudo que foi dito no processo e deu tudo que a Olivia pediu, condenando o Thompson ao pagamento de aproximadamente, porque é um processo civil nesse caso, não foi um processo penal, de aproximadamente $798.701 em indenização. E na mesma semana do julgamento do Thompson, corria também um processo contra a cidade, contra o distrito, na verdade. O distrito resolveu fechar um acordo com a Olivia, pedindo desculpas por tudo que tinha acontecido. O acordo impede que a gente tenha acesso aos autos, ou seja, ao processo, mas sim ao valor. E o valor ofertado pelo distrito e aceito pela Olivia foi de $1,2 milhões por causa do transtorno causado. Apesar de parecer alto, apesar de parecer quase como uma, né, nossa, 1,2 milhões, a Olivia sofre até hoje, supostamente, de depressão, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, ela faz tratamento regular e não tem uma vida social ativa porque algumas pessoas realmente ainda acreditam que ela é culpada só por causa desse tal de Thompson. Enfim. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Caso bizarro. Né? Enfim, eu achava que ia ser só sobre interrogatório. Eu gostei bastante de ter encontrado o processo na internet, porque é difícil encontrar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse, enfim, desse crime comédia de hoje. Não sei se teve muita comédia. Acho que não, mas enfim. E espero ver vocês aqui na segunda que vem, no crime comédia tradicional. Ou então na quinta-feira, mesmo horário, 19 horas, no Hello There, Hell Here, que é o meu novo quadro aqui no canal. Tá bom? Tchau!